Amém. Glória a Deus. Quem está animado aí? Amém. Mesmo que você não esteja animado, saiba que a presença de Deus está aqui. Ainda que o seu homem exterior esteja enfrentando algumas circunstâncias, saiba que você tem um homem interior e que você precisa aprender a ser guiado através desse homem interior. Esse homem interior, a gente fala que é quem realmente você é. Você não é o que você sente. Você não é as doenças, as enfermidades, a pobreza, a depressão, o medo, as intimidações. Isso não é quem você é. Você pode estar sim enfrentando essas coisas, mas isso não quer dizer que isso seja quem você é. Você é espiritual, você é um homem, você tem um homem interior. E a palavra de Deus diz assim: ainda que o meu homem exterior, se corrompa dia após dia. Não é fácil não é difícil você ver que esse homem exterior seu, cada dia mais, ele está se corrompendo. Quem tem um espelho em casa? Então, cada ano você está vendo que esse homem exterior seu, ele não tem jeito, Nós não vamos conseguir consertar esse homem exterior. Você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus diz que o seu homem interior, ele pode renovar dia após dia. Eu tenho falado assim, que eu gostaria de ter os 20 anos que eu tinha há 35 anos atrás, 36 anos atrás. Eu gostaria de ter 20 anos, ser aquele jovem de 20 anos, mas com meu homem espiritual maduro, amadurecido, com um homem espiritual crescido, e isso você só adquire passando tempo com Deus. Existe uma mensagem que é pregada que tipo assim, que o ponto final é você aceitar Jesus. Esse é o ponto inicial da nossa caminhada. Depois que nós aceitamos Jesus, existe uma longa e grande caminhada. E Deus quer que nós venhamos prosseguir. Amém? E como eu faço isso? Passando tempo na presença de Deus. Deixando com que o Espírito Santo coloque dentro do meu homem interior, dentro do meu homem espiritual, a verdade. O que acontece quando você passa tempo com Deus? Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo. Parece que essa igreja fala muito sobre o Espírito Santo. Eu estava ali agora adorando a Deus, eu comecei a pensar sobre isso. O que seria de mim se eu não tivesse conhecido o Espírito Santo? O que seria de nós se você não tivesse o Espírito Santo morando dentro de você, te guiando por todo o caminho da verdade? Eu já vi tanta bagunça nessa caminhada minha. Eu já vi tanta confusão, tantas coisas que poderiam me ter tirado do caminho, tantas pessoas das quais eu olhei para a vida delas com a esperança de que elas poderiam me guiar, e de repente eu vi aquelas pessoas fazendo tudo errado. E se eu não tivesse encontrado o Espírito Santo? Se você não tivesse o Espírito Santo para te guiar por todo o caminho da verdade, como seria a nossa vida? É por isso que Deus, nem Jesus, te confiou a nenhum homem. Ele não te confiou a um pregador. Ele não te confiou a um pastor. Ele não te confiou a uma mulher, um homem, a um apóstolo. Para quem que Jesus te confiou?
Quando ele falou que ele ia ir para o Pai, para quem que ele desconfiou? Eu vou enviar aí homens de Deus, mulheres de Deus, e eles vão te guiar por todo o caminho da verdade. Foi assim que ele falou? Não. E quando eu falo isso, novamente, eu torno a repetir para vocês. Nós não estamos aqui desprezando que nós precisamos e podemos aprender uns com os outros. Nós podemos aprender e aprendemos uns com os outros. Mas o que eu estou te falando aqui é que Jesus, ele não te confiou a nenhum homem. Ele te confiou a pessoa do Espírito Santo. Foi a ele que ele te confiou. O apóstolo Paulo diz assim: um é o que planta, o outro é o que rega. Mas somente Deus pode trazer o conhecimento, o crescimento. Só Deus é que pode fazer com que nós venhamos crescer. Você pode ouvir mensagens que você queira ouvir, e é importante que a gente ouça mensagens verdadeiras que nos estimulem, que nos encorajem. Mas só o Espírito Santo tem a capacidade de colocar dentro de cada um de nós a verdade. Eu não sei vocês, mas já aconteceu várias vezes comigo. Eu achar que eu sabia algumas coisas, mas eu não conseguia me comportar conforme aquilo que eu acreditava que eu sabia. Assim também acontece com muitos crentes. Se você for falar para eles, eles vão recitar a Bíblia, e alguns vão conhecer muitos versículos. Eu conheço esse versículo, eu conheço aquele outro. Mas andar naquilo que muitos falam que conhecem é uma outra coisa. É uma outra coisa. Você tem um conhecimento lógico, um conhecimento superficial do que é a verdade. Talvez muitas pessoas aí fora tenham, talvez nós tenhamos muito conhecimento de muitas coisas, mas ainda precisamos andar naquilo que às vezes a gente acha que sabe. E quem é que pode fazer isso? Nenhum homem tem a capacidade de colocar dentro de nenhum de nós a verdade. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que tem esse poder de colocar dentro de cada um de nós a verdade. Ainda que nós saibamos disso. Às vezes a gente ouve algumas ministrações, muitas daquelas ministrações que são verdades, naquele momento ali que você está ali ouvindo algumas verdades, sim, o Espírito Santo pode pegar aquelas verdades, aqueles ensinos e colocar dentro de cada um de nós. Mas mesmo assim, não é nenhum homem que está fazendo isso, isso é o papel do Espírito Santo. E dentro daquilo que talvez alguém esteja pregando, o Espírito Santo pode ampliar ainda aquilo ali, de uma maneira muito maior dentro de cada um de nós. E só Ele é que pode fazer isso. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que o evangelho que eu prego, eu não dou crédito, eu não aprendi com homem algum. Paulo estava falando de um evangelho que ele estava pregando, e que esse evangelho estava levando ele para um caminho de liberdade, aonde homem algum poderia promover para ele. Existem coisas que mesmo depois de nós termos aceitado Jesus, nós precisamos nos deixar com que aquilo vá embora, com que aquilo saia de nós. Ensinos errados, doutrinas falsas, conceitos de família, tradições. Quantas coisas às vezes nós aprendemos e que nós seguramos aquilo como verdade. Esses dias nós estávamos lá em casa e alguém comentou assim que quando eu acho que foi alguém lá de casa mesmo, alguém lá de casa comentou das minhas irmãs ou dos irmãos, e isso acontecia demais comigo.
A gente saía, levantava da cama e de repente você via um chinelo virado. Alguém já viu um chinelo virado? O que você pensa logo? O chinelo não pode ficar virado. Vixe, se ficar virado, alguém vai morrer. O que é isso, gente? Essa é uma tradição. E às vezes, inconscientemente, ainda, mesmo depois de ter aceitado Jesus, não, esse chinelo. Pô, você não aceitou Jesus? Para que você vai desvirar esse chinelo? O que você acha que desvirar esse chinelo? Tem alguns dos vocês que estão rindo aí, viu? Eu acho que nós ainda, mas existem muitas coisas ainda que está impregnada dentro de nós que não é verdade, que nós precisamos nos livrar daquelas coisas. E como a gente vai nos livrar daquilo? A palavra de Deus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós não seremos livres? Quantos de nós já aceitamos Jesus? Todos. Mas quantos de nós ainda estamos presos ainda a tradições, sofismas, pensamentos errados, doutrinas que talvez vocês aprenderam até mesmo dentro da igreja? A igreja ensina coisa que não é verdade? Pode. E qual é a segurança para nós? Qual é a segurança para você? Se você não aprender e passar tempo com o Espírito Santo, se você não aprender a conhecer mais e mais de Deus, é por isso que Deus não te confiou a nenhum homem, e qualquer homem que foi importante na sua vida, ele nunca vai te mostrar ele mesmo para você, ele sempre vai mostrar a pessoa do Espírito Santo, ele sempre vai mostrar Deus para você. Ele sempre vai querer te levar para o quarto de oração, porque ele sabe que é lá, só lá, é que você vai poder ficar livre dessas tradições, livre dessas coisas que ainda que você tenha recebido Jesus, você ainda está preso a essas coisas. Eu gosto de contar aquela história, na época da escravidão, que diz que muitos donos de fazendas, aquelas fazendas grandes, os senhores, quando saíram aquela mensagem de que os escravos estavam livres, o que eles faziam? Eles impediam que essa mensagem entrasse dentro das fazendas deles, para que aqueles escravos, aqueles negros que estavam lá, não fossem livres. E ainda que tivesse sido proclamado a libertação daqueles escravos, eles ainda continuavam presos, trabalhando como escravos. Mas já não tinha tido a abolição da escravidão? E por que eles ainda trabalhavam daquela maneira como escravos? Porque eles ainda não tinham conhecimento de que eles eram livres. Da mesma maneira o que acontece com muitos crentes. E isso só o Espírito Santo para dizer para você: olha, filho, você não precisa mais ficar preocupado com esse chinelo, você não precisa ficar mais preocupado com essas coisas. Não são essas coisas que te trazem segurança. E para que a gente possa ficar livres dessas inseguranças, quem é que pode fazer isso? Quem é que tem a capacidade? Só o Espírito Santo. Amém? Então, eu queria abrir com vocês aqui em Mateus. Mateus, acho que é o 28. Olha o que Jesus disse aqui para os discípulos quando ele estava despedindo deles. Mateus 28. Aqui Jesus já tinha ressuscitado,
apareceu para os seus discípulos, e aqui ele fala no versículo 18: então Jesus, aproximando-se deles, 28, 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Amém. O que é um discípulo, gente? A gente tem falado aqui para vocês o que é um discípulo. É alguém que você olha como idêntico ao outro. Eu lembro que quando a gente brincava de karatê, a gente falava assim: eu sou discípulo de Shaolin. E a gente procurava imitar ao máximo aqueles golpes, para ficar o máximo parecido com Shaolin. E a gente subia em cima daquelas árvores, né, Zé? E dava aqueles pá! Porque você tinha que procurar imitar de uma maneira perfeita, onde você realmente parecesse. Ser discípulo é você se tornar idêntico com aquela pessoa da qual você está aprendendo com ela. E Jesus está falando aqui para que nós possamos sermos discípulos dele. É dele que nós precisamos ser discípulos. E aqui ele continua dizendo assim, ó: portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele fala no versículo 20, ele fala assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Olha, para algumas pessoas ser cristão é você frequentar a igreja, e uma vez na semana na igreja e pronto, dá algumas ofertas, pronto. Não é isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando de que nós, para sermos discípulos, precisamos nos tornar como Ele e andar como Ele. E precisamos que haja no nosso coração o desejo de obedecer. E como a gente vai obedecer? Muitas e muitas vezes na minha caminhada cristã, eu chorava: oh Deus, eu não quero mais fazer essas coisas. Oh Pai, me liberta dessas coisas. Oh meu Deus, eu sei que realmente eu fiz isso, que é errado, mas eu não sei fazer outra coisa. E às vezes eu chorava e falava para Deus: oh Deus, nunca mais eu vou fazer isso. E quer ver, quando algumas coisas aconteciam, que parecia que era para contestar aquilo que eu estava fazendo de errado, aí que eu chorava: oh Pai, não me castiga não, eu vou mudar. Aí passava uma semana, eu estava lá comportado, 30 dias, eu estava lá todo comportado, aí chegava 90 dias, era o limite, eu tornava a fazer as mesmas coisas, e eu tornava a chorar: oh Pai, me perdoa meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Já fiz isso muitas e muitas vezes, mas eu não sabia fazer uma outra coisa. Eu queria fazer o correto, mas eu não conseguia. E para isso foi que o Espírito Santo foi enviado para mim e para você, para tirar de dentro de nós aquelas coisas que atrapalham o meu crescimento espiritual, que atrapalham o seu crescimento espiritual, que quebra essa força desses impasses. O que é um impasse? Um impasse é algo que te deixa preso naquele lugar, que você não consegue avançar por causa daquelas coisas. E eu ia na igreja e ouvia que eu não poderia ser mais aquele homem,
que eu não poderia mais mentir, que eu não poderia mais fazer aquelas coisas, que eu não poderia mais ser orgulhoso, que eu não poderia mais ser ganancioso, que eu tinha que amar, que eu tinha que perdoar. Essas coisas é boa a gente ouvir na igreja. Mas depois que eu saí dali, eu não sabia como fazer, como eu vou ser esse homem que eu preciso ser. Sim, eu quero ser esse homem, mas como eu faço para que eu seja esse homem? Não existia nada dentro de mim que me dava condição para que eu pudesse ser aquele homem. Ouvir aquelas mensagens não ia me libertar. Esse é o poder que o Espírito Santo tem sobre a vida de cada um de nós. Existem coisas que nós nem sabemos que precisamos ser livres. E quando você começa a passar tempo orando em outras línguas, o Espírito Santo vai te edificando a tal ponto que você começa a ver coisas que, poxa vida, essas coisas parece que não tinha aqui. Eu lembro de algumas pessoas que quando elas começaram a orar em outras línguas, algumas delas falaram assim para nós: olha, eu não vou parar de ir nessa igreja. Mas por que você vai parar? Eu estou orando muito em outras línguas, e eu comecei a perceber que depois que eu comecei a orar em outras línguas, a minha vida ficou pior. Eu não tinha essa vida de jeito, uma vida difícil. A minha vida começou a ficar difícil. A vida dela já era difícil. Mas o que estava acontecendo com a oração em outras línguas é que ela estava enxergando o que ela não via. O que acontece quando você entra dentro de um quarto escuro? Você já entrou dentro de um quarto escuro? O que você enxerga dentro do quarto escuro? Nada. Ali pode ter barata morta, pode ter rato, pode ter tudo quanto é tipo de coisa e sujeira. A única coisa que pode acontecer ali é você pisar e sentir, poxa vida, parece que eu estou pisando em alguma coisa. Mas ter o discernimento do que é aquilo ali, do que aquilo ali está te causando, você não vai ter discernimento algum. Não tem luz naquele quarto. Não tem lâmpada alguma naquele quarto. Aquele versículo fala assim: eu sou a lâmpada, né? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Quem é a palavra? Jesus. Mas quando você começa a passar tempo orando em outras línguas, quando você começa a passar tempo adorando a Deus, quando você começa a passar tempo praticando o jejum, o que vai acontecer? O que você acha que vai começar a acontecer com você? Você vai começar a enxergar rato, barata. Você pode até achar que sua vida piorou, mas ela não piorou. O que você está entrando é num processo de purificação. E eu louvo a Deus por esse processo chamado purificação, porque é dele que nós precisamos para servir a Deus. Aceitei Jesus, que bom que você aceitou Jesus, mas e aí? Você vai continuar sendo esse mesmo homem, essa mesma mulher? Tem um pastor amigo nosso, que ele foi pregar na Índia, e chegou lá na Índia, ele ficou encantado com a facilidade como os indianos aceitavam Jesus, e eles se manifestavam para aceitar Jesus. E antes de fazer o apelo, eles: eu aceito, eu aceito. Ele falou: gente, esses indianos eles são mesmo rápidos para aceitar Jesus. Mas aí ele começou a perceber que existia algo errado, que aqueles indianos não estavam aceitando Jesus de uma maneira humilde, onde eles realmente abrissem mão de tudo. O que eles estavam acontecendo ali é que os indianos estavam recebendo Jesus como mais um Deus. E aí esse pastor ele começou a perceber que os indianos tinham um altar com muitos outros deuses.
E Jesus era apenas mais um na vida daqueles indianos. Era mais um. Para nós aceitarmos Jesus e andar com Ele, nós precisamos negar os outros deuses. Os outros deuses que tenazmente querem nos assediar, que tenazmente quer te seduzir a mim, seduzir a você. Eu tenho aprendido que para aceitar Jesus, não é apenas você falar, eu aceito Jesus, mas é preciso que nós venhamos nos humilhar. Receber Jesus quer dizer nascer de novo. É por isso que Jesus falou: se importa-vos nascer de novo. Nascer de novo, você se tornar uma outra criatura. Teve um dia que eu entrei com Esté sempre me acompanhava. Esse dia nós estávamos lembrando, que Esté era aquela... A Aninha tem o estilo dela, não gosta de ir comigo em lugar nenhum. Aninha, vamos lá, vamos ali na feira. Não, pai, não vou não. Vamos no supermercado? Vou não, pai. Mas Esté era daquela que queria me acompanhar em tudo quanto é lugar. Antes de eu ligar o carro, Esté já estava lá sentada. Gostava de um carro, eu não sei se ela gosta ainda hoje. Aí nós fomos num posto, eu fui pagar umas contas lá no posto. Cheguei lá e encontrei um amigo meu que já tinha muito tempo que eu não via ele, talvez uns 20 anos, mais de 15 anos que eu não via ele. Estudou comigo na 8ª série, que é o 9º ano hoje, e foi o último ano que nós estivemos juntos. E ele me conheceu naquela época onde eu fazia muita coisa e mais um bocado de coisa. Então ele me conheceu naquela época onde eu acredito que foi a época mais assim, rebelde da minha vida. E aí ele começou a falar daquele passado, eu, cala a boca, rapaz, a minha filha está aqui. Ele começou a falar daquele passado meu. Ah, Júnior, você lembra disso, você lembra daquilo? E eu Esté lá ouvindo aquelas coisas tudo. Esté não me conheceu fazendo aquelas coisas que ele estava falando. Isso foi quando eu ainda era adolescente. E ele começou a falar e falar e falar, e eu querendo que esse cara calasse a boca, e ele só falava as coisas. Aí nós saímos de lá. Entrei dentro do carro, Esté entrou. Aí Esté falou: seu pai, aquele cara que ele estava falando ali era o senhor? Eu falei: era, filha, aquele ali era eu. Mas não é mais quem eu sou. Ela virou-se para mim, olhou para mim. Não dá nem para acreditar, pai. Eu falei: mas era eu. Mas não é quem eu sou mais. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Espírito Santo fazendo mudanças e transformações dentro da sua vida. Se nós fôssemos andar por essa praça e perguntar quem crê em Jesus, todo mundo vai falar que crê. Ah, eu creio. E a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem. Só crer em Jesus não é o suficiente. O suficiente é nascermos de novo. É trilharmos um caminho aonde Ele possa nos transformar dia após dia. É por isso que Jesus Cristo está falando assim: olha, façam discípulos. Façam discípulos. Ensina-os a obedecer. Quantos de nós estamos ensinando as pessoas a obedecer? Às vezes eu fico orgulhoso lá dentro de casa. Quando eu escuto falando assim, esses dias mesmo, uma das minhas filhas falaria isso: olha, pai, eu aprendo muito mais com os exemplos do Senhor do que com aquilo que o Senhor fala. Nós ensinamos muito mais com os nossos exemplos.
com a maneira como nós andamos, com a maneira como você fala, a maneira como você age. E quem é que pode fazer essas transformações dentro de nós? O Espírito Santo. Jesus, quando ele reuniu os discípulos, ele falou assim: olha, vão para Jerusalém, não saia de lá, fique lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestidos de poder. E diz que essa turma foi para lá. E quando eles foram revestidos de poder, diz que todos falaram em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Existe uma maneira da qual você pode se edificar. Existe uma maneira da qual eu e você não precisamos mais ficar desvirando chinelo, acreditando em qualquer coisa. Existem crentes que acreditam em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel. Eu não quero ser um crente desse, imaturo, que acredita em qualquer coisa. Vocês já olharam a quantidade de coisas e de ensinos que talvez são diferentes um do outro? A quantidade de igreja que existe. Um prega uma coisa, o outro prega outra, o outro prega outra coisa. O que você vai acreditar? Em que você vai confiar? Eu louvo a Deus, porque a maioria das igrejas que eu conheço tem como uma base, uma verdade sólida, que é Jesus Cristo. Mas muita coisa em cima dessa base, existe palha, feno, que não é verdade, e que eles estão colocando sobre Cristo. E eu não quero que venha aquele dia do qual o fogo venha e bata sobre a minha casa e queime todas essas coisas e sobre o fundamento que é Cristo. Eu quero com que o Espírito Santo coloque dentro de mim verdades eternas, que possa promover a minha liberdade, a sua liberdade, a sua caminhada nesse mundo. É por isso que nós falamos tanto da oração em outras línguas. É por isso que Jesus Cristo falou tanto para os discípulos: olha, eu queria falar para vocês muitas coisas, mas vocês não vão poder suportar agora. Olha, como eu gostaria de colocar isso dentro de você, Pedro. Imagina Jesus olhando para a vida de Pedro, aquele homem marrento, estupim curto, João, conhecido como discípulo do amor, mas em um determinado momento, ele e Tiago pedem para Jesus: olha, se o Senhor quiser, nós podemos pedir fogo do céu, para queimar esse povo, tudo que está falando do Senhor aí, ó. Já deu vontade de você fazer isso também? Eu vou pedir fogo do céu para queimar a língua desse povo que está falando que é crente. E você sabe quando foi esses momentos? Quando João e Tiago, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles não tinham ainda sido transformados, não tinham ainda nem sequer nascido de novo. Eu não quero aceitar Jesus e continuar com a minha vida da mesma maneira, com os mesmos vícios, preso aos mesmos conceitos de família. Eu já falei aqui para vocês, não sei se algum de vocês enquadra nisso. Eu acho que eu e Odélio enquadramos, que nós somos da mesma época, né, Odélio? Você já tomou piaba, Odélio? Na beira do rio? Olha para você ver, já encontrei um. Não é da época de Neto, Neto nunca tomou, Walter, eu acho que também nunca tomou. Mas Astermário tem cara que já tomou muita piaba, Zelito já tomou, até Bisoga deve já ter engolido. Sabe para quê? A gente tomava essas piabas porque foram pregadas para nós na beira do rio. Se você tomar, você vai aprender a nadar.
Maria também parece que já tomou, né, Maria? Já tomou? Coitada, foi enganada igual eu. Eulina, né? E essas eu nem sequer eu vou falar mais. Mônica, Cleide ali atrás, já também, Cleide. E Zeca, já, Zeca? Olha para você ver o tanto de colega que eu arrumei. Gente, a barriga nossa só ficava assim, ó. Ninguém sabia se era piaba ou se era verme, mas porque ensinava para a gente, olha, se você tomar piaba, e às vezes a gente nem sabia o que era aquilo que a gente estava engolindo, se era filhote de sapo, sei lá, tudo parece. Mas eu engolia aquilo demais. E colocava lá no fundo para ver se aprendia a nadar e nada. Você já deu para parar para pensar o quanto nós podemos ser enganados? Com ensinos errados, conceitos errados. Por isso o Espírito Santo veio. Ele não veio só para morar dentro de você. Ele veio para te guiar. E para isso você precisa permitir que Ele te ensine. Imagina, quase 2000 anos atrás, a palavra de Deus já estava falando de muitas pessoas que estavam infiltrando no meio das igrejas e ensinando muitas coisas falsas, ensinos errados. Se há 2000 anos atrás já estava acontecendo aquilo, imagina hoje. Em que você vai acreditar? Qual a sua segurança? A minha segurança é ficar dentro de um quarto, orando em outras línguas e lendo a palavra de Deus. Nós não temos mais uma outra segurança. Não existe um outro caminho. Eu não gosto de ficar dentro desse quarto, ele é escuro. Eu não gosto de orar em outras línguas. Eu não gosto de passar tempo lendo a palavra. Então eu sinto muito dizer para você que você é um candidato fortíssimo a ser enganado. Eu sinto muito em dizer para você que você é um candidato fortíssimo a acolher qualquer coisa. Aí até que um dia eu descobri que o caminho para mim aprender a nadar, de tanto cansar de ir naquele rio, querer nadar, e tomava aquelas piabas e nada, até que um dia eu aprendi que eu tinha que exercitar os braços, tinha que aprender da maneira correta. Você acha que a segurança da sua casa é você desvirar um chinelo? E aqui Jesus fala assim, ó, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Se nós aprendermos com Ele, e Ele falou, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso me deu segurança, porque quantas vezes na minha caminhada eu fiquei decepcionado com muitas pessoas, dessas pessoas das quais eu olhava para elas e falava, poxa vida, eu nunca imaginei que essa pessoa ia fazer isso, eu nunca imaginei que essa pessoa ia pegar esse caminho. Sabe aquela hora que você parece que, puxa vida, parece que a verdade não existe, porque a verdade, toda a verdade que você confiava, estava jogada em cima daquela pessoa. Nós não temos mais motivo algum para termos esse tipo de decepção com homem algum. É por isso que o apóstolo Paulo ele falou assim, o evangelho que eu prego, eu não aprendi com homem algum.
mas eu recebi direto dele. Ele quer colocar dentro de cada um de nós verdades eternas. Quantos de nós sabemos que somos curados pelas pisaduras de Jesus? Mas passa, às vezes a gente enfrenta ainda circunstâncias, porque ainda dentro de nós não temos ainda essa verdade real do como ela é. Quantos de nós sabemos, com conhecimento através da nossa mente natural, que Jesus, no nosso lugar, ele se fez pobre por mim e por você? Mas quantos de nós ainda perdemos, às vezes, algumas noites de sono, preocupado, o que eu vou comer amanhã? Como é que vai ser o meu dia? Como eu vou pagar aquelas contas? Ele quer nos levar para um lugar onde nós venhamos confiar plenamente no que Ele disse. Amém. Eu queria que vocês abrissem agora em João. João 16. Primeiro vamos voltar em João 14. 14:16. Olha quantas vezes Jesus falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Teve um dia que uma pessoa da qual eu respeito muito, ele falou assim para mim: Júnior, qualquer pessoa que for te ajudar na sua caminhada, qualquer um que for te ajudar na sua caminhada, ele não vai exigir de você devoção, ele não vai exigir de você que você precisa respeitar, devotar, ouvir, obedecer ele. Mas qualquer pessoa que for te ajudar na sua caminhada, essa pessoa vai te ensinar a aprender a ser livre dele. Como é que nós criamos os nossos filhos? Como é que você cria os seus filhos? Para que eles sejam dependentes? Para que eles dependam de você? Para que eles fiquem presos a você? A Aninha de vez em quando: pai, estou querendo descascar laranja. Aninha, você já está na hora de aprender a descascar sua laranja. A Aninha já está fritando ovos lá em casa, já está fazendo muita coisa. E ela está falando que está querendo ir embora para morar fora, e aí que nós estamos falando que ela tem que fazer mais coisa ainda, arrumar o quarto. A vida de um bom pai é ensinar o filho a ser independente. A vida de um bom pastor é ensinar as pessoas a não dependerem dele. Quão triste seria para mim se vocês fossem dependentes de uma oração para que pudesse receber algo de Deus, dependentes de uma profecia, de uma palavra. Eu gostaria de profetizar para muitos de vocês, falar muitas verdades, mas eu não gostaria que vocês ficassem presos a isso, porque o caminho da verdade é bem maior do que você ficar preso a um homem, do que você ficar dependente daquilo que ele pode te dar. Às vezes você vai para a igreja e volta alegre porque você recebeu algo de Deus através de um homem, mas às vezes você pode ir para a igreja e voltar triste. Por que você está triste?
porque hoje eu não fui abençoado, não teve nenhuma profecia para mim, não teve nenhuma palavra. E aqui olha o que diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu falo isso para vocês, eu gosto de ir lá na cadeia, e quando eu vou, eu vejo os olhos daqueles homens brilhando pela mensagem. Mas eu sei que eu não vou poder ficar lá com eles. E eu encorajo eles a passar tempo com o Espírito Santo, encorajo eles a orar em outras línguas, encorajo eles a ler a palavra. Porque eu vou embora, o meu tempo ali é 1 hora, 40 minutos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é de vez em quando, é para sempre. O Espírito da verdade, ou seja, ele vai te ensinar o que é verdade, é a sua segurança. Você não vai aprender sobre o negócio de chinelo ficar virado, sobre peixinho que você tem que tomar. Mas é sobre verdades eternas, que promove a libertação de cada um de nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, ou seja, vocês andaram comigo. Através da minha vida vocês puderam ver Ele em mim. E agora Ele vai habitar e vai morar dentro de vocês. Através da minha vida vocês viram Ele operar através da minha vida milagres, maravilhas. Mas Ele vai morar dentro de vocês. O nosso trabalho não é fazer coisas. O nosso trabalho é deixar com que o Espírito Santo opere através de nossas vidas. E aqui ele diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós, não é do seu lado, ele estará dentro de vós. Eu gosto de sentir arrepios, eu gosto de sentir a alegria quando eu estou na presença de Deus. Mas mais do que isso, Jesus Cristo está falando que Ele estará dentro de você. Tem uma alegria maior do que essa? Você saber que mesmo naqueles dias mais difíceis, aonde não existe nada que faça com que você sinta alguma coisa, pela presença de Deus, e você saber que Ele está lá dentro de você, morando dentro de você, habitando dentro de você. É glorioso. E aqui fala assim, ó: Ele vive convosco, estará dentro de vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. Nós não estamos aqui órfãos, não fomos deixados. Durante muito tempo eu ficava indagando: Jesus, por que o Senhor não ficou? Estava tão bom, se o Senhor tivesse continuado ficado aqui, para que precisava o Senhor ir? Por que precisou Ele ir? Ele falou, Ele deu a resposta: é preciso que eu vá. É preciso que eu vá, porque se eu não for, não virá o outro. Ele estava falando de outras réplicas, de outros discípulos que poderiam surgir, dele mesmo, dos outros protótipos de Cristo aqui nessa terra. De cada um, de mim e de você, que podemos nos tornar como discípulos de Cristo, que podemos através da nossa vida ensinar as pessoas
Não só apenas levantar a mão e fazer uma oração que aceitou Jesus, mas através das nossas vidas ensinar eles a obedecer, a andar com Deus, serem guiados. E aqui em João 16 fala assim, capítulo 16, versículo 12. E Jesus fala assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Hoje eu entendo Jesus. Existem horas das quais nós estamos orando em línguas que, se alguém falar conosco qualquer coisa, ou qualquer problema, defeito, circunstância, que você tem ou que eu tenha, talvez a gente vai achar ruim. Como é que você fala isso de mim? Eu não sou isso não. Mas se você for passar tempo com o Espírito Santo, Ele vai dizer para você coisas das quais você não poderia suportar um tempo atrás. Ele vai dizer bem manso no seu coração: filho, está te atrapalhando. E quando você enxergar aquilo, é a possibilidade que você tem, que eu tenho, de me livrar daquilo. Você não vai poder ser livre de algo que você ainda não enxerga, não vê. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes. E quando isso acontece, é um golpe muito grande em nós. E geralmente são com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Algumas vezes, algumas pessoas lá de casa, Thaís, minhas filhas, Júnior, você nunca percebeu que você tem isso? Olha assim para elas com aquela cara de assustado. Não. Nunca vi isso em mim, não. Moço, pois você tem, viu? E o negócio não é bonito, não, é cabeludo. Ou seja, tem tempo que está aí. E aquilo dá um choque dentro de mim. É mesmo? Eu nunca tinha visto isso. E não é coisa bonita. É coisa das quais Deus quer me livrar daquelas coisas. E eu não vou conseguir ficar livre daquelas coisas se eu não deixar o Espírito Santo operar dentro de mim. O que acontece quando você passa tempo orando em outras línguas? Eu gosto quando aquelas pessoas, elas vêm para a igreja e de início elas acreditam que orar em outras línguas vai fazer com que elas sejam ricas, com que elas sejam felizes. E algumas delas, quando começam a vir para cá, depois de algum tempo, elas: olha, não gostei não, vou embora. Mas por que você vai embora? Porque eu comecei a ver que minha vida começou a ficar mais difícil. Eu comecei a enfrentar coisas que eu nunca tinha enfrentado na minha vida. Elas começaram a deparar com quem realmente elas são. Elas começaram a enxergar problemas das quais elas nunca tinham visto. Que pena, você não passou aqui tempo orando por um carro mais novo, ou pela sua felicidade, mas você passou tempo aqui orando para que você pudesse ser edificado. E o processo de edificação nem sempre é bom. Às vezes o processo de edificação é um processo da qual nós precisamos deixar Deus cuidar de cada um de nós. E aqui continua dizendo assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará,
porque receberá do que é meu e vos anunciará tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. E por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. E versículo 12 continua falando assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Mas agora não é mais esse momento de que nós temos dificuldade para aprender essas coisas, porque o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. Acione Ele em seu favor. Ore em outras línguas o máximo que você possa orar. A palavra de Deus diz que quando eu oro em outras línguas, eu edifico quem? Eu edifico a mim mesmo. Tem um ditado popular que as pessoas falam assim: a mudança começa em você. Às vezes nós ficamos anunciando, querendo que o mundo mude. Deixe com que o Espírito Santo mude você. Nós não vamos conseguir, eu estava falando hoje lá em casa, eu não vou conseguir mudar os outros. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas eu posso deixar com que o Espírito Santo me mude. E se ele me mudar, eu vou dar condição para muitas pessoas serem também mudadas. Porque eles vão querer saber a razão do nosso viver. O que você faz? Eu oro em outras línguas. Eu passo tempo com a palavra de Deus. Eu passo tempo no meu quarto de oração, adorando a Deus. E são esses momentos dos quais você está deixando com que o Espírito Santo promova Cristo dentro de você. Amém? Cristo em nós é a esperança da glória. O que está acontecendo quando nós estamos orando em línguas? Você está jogando as coisas para fora de você e trazendo para dentro de você as coisas de Deus, estabelecendo a verdade dentro de você. Amém? Vai chegar um momento do qual você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, eu tinha medos, eu tinha insegurança. Mas agora essas coisas, elas estão silenciadas dentro de mim, não existe mais. Isso é o que acontece com o processo da edificação. Só depende de você. Você não está só e nunca estará só. Não se sinta só, você não está só. A palavra de Deus diz que nunca, nunca, nunca Ele vai te deixar. Hoje eu estava lá orando dentro do meu quarto e eu estou vendo Thaís explicando para a Aninha: Aninha, você é uma filha, Aninha. Deus não tem aliança com nenhum de nós. Deus não tem aliança comigo, com você. E aí, para ensinar isso para a Aninha, ela começou a dizer para a Aninha: Aninha, um esposo e uma esposa, eles dois têm uma aliança. Eu não posso chegar para minha esposa e falar: eu vou ser fiel com você 364 dias, mas no último dia do ano, eu vou pular cerca. Eu vou arrumar uma outra pessoa na minha vida. Vai falar um trem desse. Está quebrada a aliança. Porque nós temos uma aliança de fidelidade um para com o outro. Mas com um filho, nós não temos aliança. Aninha não vai deixar de ser minha filha por nada. Esther não vai deixar de ser a minha filha por nada. É verdade que em determinados momentos, eu acredito que elas precisam reconhecer que falharam, que erraram, mas nunca
vai ser quebrada essa aliança. A palavra de Deus diz que nunca Ele vai te deixar, jamais Ele vai te abandonar. Você não está só. Nós não estamos só. Amém? Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade. Te agradecemos, Pai, pela presença maravilhosa do Espírito Santo, que mora dentro de cada um de nós, que habita dentro de cada um de nós, e que nos guia por todo o caminho da verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a submetermos a verdade, a reconhecermos a verdade em toda parte da nossa vida, em toda parte dos nossos tempos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Que cada pessoa que veio aqui hoje, saiam daqui, Pai, encorajados a orar em outras línguas, encorajados a passar tempo no seu quarto de oração, sejam encorajados a serem transformados na imagem de Cristo, naquilo que o Senhor é para nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a vida deles sejam abençoados, que a casa deles sejam abençoadas, que a família deles sejam abençoadas, e que cada um de nós possamos ser testemunhas vivas do que Cristo é para nós. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.